Tu gosta que o povo dizima na igreja? Não. Hã? Não. Tu gosta que o povo oferte na igreja? Não. Por quê? Porque eles são meus. Tu gosta que o povo vai ali em cima do altar para fazer voto na igreja? Não. Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo só? Tu pergunta e ele responde, porque na autoridade de Jesus ele tem que responder. Aí você tá vendo quando você às vezes quer ofertar, quer dizimar, quer fazer o voto, e aí você quer, mas parece que uma coisa te prende para você não fazer? Olha o que ele está falando. Não vou fazer, não gosto que faça, porque eles são tudo meus. Ou seja, quem tem o desejo de fazer e não faz, está fazendo a vontade do diabo. É o que ele acabou de falar aqui. O diabo... Da nossa série Falsos Profetas, episódio número 3, o Evangelho da Conveniência. E já peço aos irmãos que deixem aquele like abençoado, que compartilhe os nossos vídeos, que ative o sininho das notificações, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O tema, o Evangelho da Conveniência, aquilo que realmente as pessoas gostam de ouvir. Eu queria ler um texto com vocês, acompanhem comigo. 2 Timóteo 4,3 vai dizer assim a palavra do Senhor: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4,3. É tempo de gerar o profético na terra, diz o Senhor. O que está acontecendo nos nossos dias, nos dias de hoje, no nosso tempo? O que está acontecendo hoje é o Evangelho da Conveniência. O que é esse Evangelho da Conveniência? É um falso evangelho que adapta a mensagem de Cristo ao gosto das pessoas. As igrejas hoje, ela tem espalhado no meu bairro, no seu bairro, você que está assistindo esse vídeo, cada esquina tem uma igreja. E é a igreja para o seu gosto. Vai ter igrejas com mensagens que vão confrontar. Vai ter igrejas que vai ser mensagens para o seu ego, para as bênçãos, para os milagres, a prosperidade, as portas abertas. Então o evangelho hoje é como se fosse um cardápio. As igrejas hoje é como se fosse um cardápio. É um menu que você vai lá escolher o que você quer comer, o que você quer alimentar. Então o evangelho da conveniência, ele adapta a mensagem de Cristo ao gosto das pessoas, tornando-se o quê? Um evangelho, uma igreja mais palatável, fácil, confortável, aceitável, uma doutrina muito boa, uma doutrina que não exige arrependimento, que não vai te confrontar sobre o pecado, que não fala sobre o juízo, sobre o inferno, e ela oferece promessas e mais promessas, bênçãos e mais bênçãos. Então, as características do evangelho conveniente, qual que são as características dele? Ele é centrado no homem e não em Deus. É Deus. O evangelho em si, de Cristo, ele é o centro do evangelho, é Deus. Só que o evangelho da conveniência, ele é centrado no homem. Tudo gira em torno do homem. O que Deus pode fazer por mim, não o que eu devo fazer por Deus, mas o que Ele vai fazer por mim, as bênçãos, os milagres. Tudo aquilo eu quero, Senhor, eu quero me dar, e me dar, e me dar. Eles prometem um sucesso terreno. Propriedades, casas, carros, bênçãos, saúde, riqueza, realizações, mas não ensinam a ser obedientes. Não ensinam a buscar a santidade, não ensinam a você renunciar o pecado. É isso que tem feito o evangelho da conveniência, sabe? Eles evitam temas que não são populares, são impopulares.
eles não falam sobre o inferno, eles não falam sobre o pecado, sobre a disciplina, sobre o arrependimento, sobre, sabe, muitas vezes o sofrimento. Eles são omitidos com outro tipo de mensagem. E eles fazem da igreja um centro de motivação. Você vai lá para ser motivado, como se fosse um curso. A Bíblia, ela vira um manual, não de mudança, mas a Bíblia vira um manual de autoajuda. As pessoas estão lendo a Bíblia como um manual de autoajuda. E Jesus é apresentado como um coach divino, onde está diversos coaches aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ensinando a Bíblia através do quê? Da autoajuda. Por que isso atrai muitas pessoas, atrai multidões? Porque vai dizer, 2 Timóteo 4,3, e tendo comichão nos ouvidos, o falso evangelho, ele é popular. E ele agrada o ego humano. Eles pegam aquilo ali para agradar você. Mas não vai te confrontar. Porque muitas vezes o confronto a pessoa não aceita. Tem gente que não aceita ser confrontado. Tem gente que vai à igreja por causa daquilo. Porque o pastor realiza bênçãos, porque o pastor adivinha nome, e etc, etc, etc. Ele vai dizer porque você é especial, mesmo que você estiver em pecado. Eles vão oferecer para você uma recompensa imediata, uma recompensa rápida, em curto prazo, sabe? Elimina o peso da cruz e da renúncia, que nós temos que renunciar a muitas coisas, sabe? Então eles vão apresentando isso e cada vez vai ficando mais evidente. Os falsos profetas estão sendo alastrados, né? Cada vez mais sendo multiplicados os falsos profetas, no Brasil e no mundo também. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sim, eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. O aborto não faz diferença. É preferível abortar do que ter a criança saudável, mas criando problemas para si, mendigando, comendo pão que o diabo amassou, enfim, e sendo nocivo à sociedade. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Eu creio nisso. O perigo dessa doutrina dos falsos profetas, do evangelho da conveniência, é que leva a um engano espiritual. São diversas pessoas sendo enganadas espiritualmente. As pessoas acreditam que são salvas através dessa mensagem, mas nunca tiveram um novo nascimento, não arrependeram, não nasceram, nem aceitaram Jesus, mas pela pregação dos falsos profetas eles acham que vão ser salvos, né? Eles preparam um povo que não tem raiz, que não tem estrutura, sem raiz, sem profundidade. E quando vêm as provações de fato, aquilo que foi pregado, poxa, aquilo que ele pregou não está dando certo, não. Eles abandonam a fé porque não foram enraizados na palavra, não tiveram profundidade em Deus, sabe? Eles também destroem a autoridade da palavra. A Bíblia agora começa a ser interpretada pelo que eu sinto e pelo que eu gosto, e não pelo que Deus diz através da palavra na nossa vida. Alguns exemplos de falsos profetas lá em Israel, como diz Jeremias 23:17, eles dizem aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Enquanto aqui Jeremias pregava o juízo e o arrependimento, os falsos profetas estavam dizendo lá naquela época, tudo vai dar certo, tudo vai dar tudo certo. Deus está no controle. Uma mensagem que os falsos profetas já estavam dizendo ali no Velho Testamento sobre a conveniência, e isso trazia uma ilusão para todo o povo. E uma resposta para esse evangelho falso, para esse evangelho conveniente, é voltar à sã doutrina, sabe?
voltar às Escrituras, voltar a nossa atenção à palavra do Senhor, a rejeitar todo modismo espiritual, sabe? Fujam dessas mensagens que só agradam a carne e só vai massagear o ego, vai inflamar, porque a igreja hoje está inchada, inflamada, com tantos acontecimentos que não são de Deus, que não são espirituais, que não são, sabe, de Deus, que estão trazendo, sabe, só tristeza no mundo espiritual. E eu imagino Deus, sabe, a situação, pois a volta de Cristo está próxima. O que tá? Kataya, a canaia na catô, kataya no canoa, a canoa na canaia, na canoa, na cana, na cana. Os vasos que se ligam, que o varão já se posicionou aqui no altar. Chicotuia na cana. Outra coisa que nós temos que fazer, seguir o evangelho da cruz. Seguir o evangelho da cruz. Sabe? Se alguém quiser vir após mim, vai dizer a palavra do Senhor, Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós vamos aplicar isso na nossa vida? A sua fé, ela é moldada pela palavra de Deus ou pelas suas preferências? Você aceita apenas as promessas ou você também aceita os mandamentos? Você está disposto a renunciar o pecado? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a ser confrontado? Sabe? Você está disposto a entrar pela porta estreita e não pelo caminho largo? Você está disposto a mudar de vida, se arrepender e voltar, sabe, ao início e caminhar com Cristo em verdade? Porque a verdade da palavra é a verdade que liberta. Que Deus abençoe. Nosso episódio 3 chega ao fim da nossa série Falsos Profetas. Que Deus abençoe a sua vida. Olha a unção que o pastor está recebendo, ó. Olha a unção de cura. Porque eu dou novo a coluna. Ficou bem. Não tem hérnia. Ficou bem.